Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, gente, como é que vocês estão? A entrada desse episódio tá um pouco diferente, então eu vou me apresentar. Meu nome é Raissa, não é Raíssa. Eu sou psicanalista, psicóloga, mestre em psicologia e esse é o Só Ladeira Abaixo. A entrada tá diferente porque, como vocês sabem, ou se vocês ainda não sabem, o podcast agora também tem no formato de vídeo. Alguns episódios, como o episódio sobre família, tá disponível no nosso canal do YouTube, Só Ladeira Abaixo Oficial. Você também pode seguir a gente nas redes sociais. E eu tô falando aqui a gente porque agora esse projeto conta com o Osvaldo, que é quem é o responsável por esse episódio hoje, porque no episódio passado, como eu falei pra vocês, eu disse de uma forma muito pessoal sobre a minha relação com a diferença e sobre como eu acho que o mundo é grande demais e isso me tira do meu narcisismo. Claro que eu trouxe de uma perspectiva bem da psicanálise, né, junto com a minha vivência em relação às viagens, mas o Osvaldo, como antropólogo, psicanalista e doutor em antropologia, ele trouxe uma visão cultural sobre isso que eu acho que pode ser interessante aí para complementar essa ideia que eu trouxe no episódio. Então, siga a gente nas redes sociais, espero que vocês gostem do episódio e comenta aí o que você achou. Oi, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Osvaldo e esse é o meu primeiro episódio solo aqui no podcast Só Ladeira Abaixo. De alguma forma, esse episódio de hoje é a continuação do nosso episódio passado, que foi intitulado De Um Mundo é Grande Demais. Nesse episódio, a Raissa vai narrar um pouquinho sobre uma viagem que ela fez e, a partir de alguns choques culturais, reflexões possíveis para poder pensar a diferença foram abordadas por ela. Eu quero continuar nessa seara da diferença, até porque, spoiler, o nosso próximo episódio é sobre identificação, e nosso episódio de vídeo no YouTube, para a gente fazer algumas reflexões sobre como a diferença, o conceito de diferença foi trabalhado pela antropologia. A ideia aqui é ser um pouco de fluxo de pensamento, como foi o episódio passado, mas tentando trazer também alguns elementos de reflexões para a gente, para a atualidade, né? Então, acho que para a gente começar esse bate-papo, a primeira questão é tentar definir mais ou menos o que é diferença. E eu, particularmente, não consigo pensar a diferença sem, antes de tudo, pensar a relação com o outro, com a alteridade. E esse outro, ele pode adquirir diversas faces. A gente pode pensar num outro alienígena, que é aquele estrangeiro mesmo, um não humano, quase humano, inumano, sobre-humano, que está para além das galáxias que a gente conhece, mas que de alguma forma busca também colonizar, busca guerra, né? De alguma forma a fantasia moderna em relação aos alienígenas tende a espelhar a própria humanidade, né? Os alienígenas vão ser superiores e vão nos colonizar como nós colonizamos. Me parece que, de alguma forma, a mimese cultural humana tende a colocar o alienígena numa posição semelhante ao que a humanidade ocidental moderna produziu, né? Mas esses imaginários assim desses estrangeiros sempre esteve presente na nossa sociedade ocidental, mesmo antes da gente saber do continente americano, né? Você pensava aquele mar cheio de criaturas e aqueles antípodas, né? Que seriam seres que viveriam do outro lado da Terra. E isso ficava numa discussão, né, católica. Será que existem antípodas? Não existem antípodas. Tudo que a gente tem que saber sobre o mundo ali já existe. E esse outro que pode ser um alienígena, às vezes ele é só um outro estrangeiro, né? O choque cultural ele pode vir simplesmente quando você está em contato com culturas muito diferentes. E a gente tem descrições sobre culturas outras desde muitos e muitos anos. Por exemplo, o Heródoto, né, que pode ser considerado aí um pai para a história, para os historiadores de alguma forma, ele escrevia o quão ele estranhava que o sistema familiar dos lícios era um sistema matrilinear, enquanto dele, né, um grego, era um sistema patrilinear. Esse choque cultural ele, né, acabava alocando pelo senso comum da época esses outros povos, visigodos, ostrogodos, lícios, num lugar de bárbaro. Então a diferença aqui, esse outro estrangeiro, ele não ganhava esse estatuto de alienígena, mas ganhava de bárbaro, né? E bárbaro no sentido de violência, né? No sentido de pessoas
que não tem uma cultura tão elevada. Então que o choque cultural já tende a fazer um movimento em que a gente sempre percebe quando estamos lidando com a diferença, que é uma tendência ao etnocentrismo, né? É uma tendência a colocar as suas próprias referências, o seu ponto de vista, sua história como a certa, na sua religião como a correta, e marginalizar a percepção do outro sobre o mundo, né? Uma percepção menos valiosa, uma percepção marginalizada, ou aqui no caso, bárbara. E é super interessante, né? O Heródoto, quando vai descrever os lícios, ele diz assim, abre aspas, eles têm um costume singular pelo qual diferem de todas as outras nações do mundo. Tomam o nome da mãe e não o do pai. Pergunte-se a um lício quem ele é, e ele responde dando o seu próprio nome e o nome de sua mãe, e assim por diante, na linha feminina. Além disso, se uma mulher livre desposa um homem escravo, seus filhos são cidadãos integrais. Mas se um homem livre desposa uma mulher estrangeira ou vive com uma concubina, embora seja ele a primeira pessoa do Estado, os filhos não terão qualquer direito à cidadania. Olha essa primeira frase, né, que interessante. Eles têm costume singular pelo qual diferem de todas as outras nações do mundo. Ou seja, o Heródoto estava tomando ali claramente a própria sociedade grega como uma referência universal, né? E os lícios seriam ali o diferente, o outro estranho, né? Estranho ou estrangeiro, né? Essa brincadeira com essas duas palavras aqui fica possível. Então, ao longo da história, né, a gente vai vendo despontar essas figuras de viajantes ou sujeitos mais intelectualizados que se dispunham a pensar a diferença a partir de suas perspectivas da época. O Marco Polo, por exemplo, que foi um viajante que foi até a China, né, e de lá trouxe o macarrão, nos seus relatos de viagem ele vai narrando o que hoje a gente chamaria de choque cultural, quando ele encontra diversas outras populações que tinham costumes muito diferentes dos seus. Ele vai falar dos tártaros, né, um desses povos que eram nômades, mas que apesar da estranheza com a maneira com que eles construíam suas casas ou, enfim, habitavam a terra de forma mais livre, os homens eles não se engraçavam com as mulheres de outros homens daquele grupo, e ele achava isso digno de nota. Então, uma espécie de ambivalência desse choque cultural sempre está posto. Apesar da diferença, né, o deslocamento da diferença sempre tender ao etnocentrismo, quando se encontra a semelhança, há algo aí que aproxima aquele que observa e narra daquele que é observado. Isso acontece, por exemplo, com o padre José de Anchieta, que vai falar sobre os tupinambás aqui no Brasil, né, naquele processo de catequização dos indígenas no Brasil colônia, e ele escreve cartas falando como ele estava admirado com o sistema patrilinear entre os tupinambás. Ou seja, para ele havia alguns passos já dados em termos do processo de conversão dessa cultura indígena, porque aqueles indígenas tinham uma cultura familiar parecida com a cultura europeia. Outro que vai pensar os tupinambás, né, também a gente pensando no século XVI, é o ensaísta o Montaigne, né, e ele vai ainda usar a palavra bárbaro de alguma forma, né, mas essa palavra ela se desloca para selvagem, primitivo. Eu acho que logo mais a gente chega nisso. Mas o Montaigne ele vai pensar essa barbárie dos tupinambás já numa perspectiva também de um certo relativismo. Ele vai falar, cada qual considera bárbaro o que não se pratica em sua terra. Claramente a gente tem 1000 anos de diferença entre o Montaigne e o Heródoto, né, que eu comecei aqui narrando. Mas já é uma perspectiva de tentativa de enxergar o mundo a partir da lente do outro. O Montaigne vai falar, não me parece excessivo julgar bárbaros tais atos de crueldade. Ele está falando de canibalismo. Mas que o fato de condenar tais defeitos não nos leve à cegueira acerca dos nossos. Estimo que é mais bárbaro comer um homem vivo do que o comer depois de morto.
e é pior esquartejar um homem entre suplícios e tormentos e o queimar aos poucos ou entregá-lo a cães e porcos a pretexto de devoção e fé, como não somente o lemos, mas vimos ocorrer entre vizinhos nossos conterrâneos. O que ele está falando aqui? Ele fala, bom, os tupinambás, né, nessa época, são canibais. Beleza. Mas eles comem pessoas que já estão mortas. Isso é mais bárbaro do que nós, europeus, estamos fazendo, né, esquartejando pessoas, jogando a cães e porcos? Ele está falando aqui da Inquisição, da perseguição da Igreja Católica aos diferentes, né, aqueles que eram logrados à pecha de bruxas e, enfim, satanistas. Então a gente tem aqui um processo de relativismo cultural e falar, nós também somos bárbaros, nós também temos características bárbaras. Então a gente já vê um importante deslocamento de como a diferença está sendo percebida aqui com esses 1000 anos de diferença, né? Até chegar aos dias de hoje, em que ainda assim existe um tom etnocêntrico, existe um tom de tentativa de apaziguar a diferença e transformar a diferença em semelhança, mas uma perspectiva de se colocar no lugar de outro de alguma maneira, né? A partir do século XVI, a maneira de se enxergar esse outro, tendo aí a descoberta da América, hoje a gente poderia também falar o achamento da América pelos colonos europeus, né? E esse encontro com essas nações indígenas que já estavam aqui, nações que construíam cidades muito grandes, que tinham sociedades extremamente organizadas e complexas, gerou uma série de questionamentos para os europeus na época, para os católicos, por exemplo. Nossa, mas Santo Agostinho disse que não tinha antípodas. E quem são esses sujeitos? Então, são os filhos perdidos de Caim, são escravos naturais, são humanos, não são humanos? Uma série de perguntas foram feitas para poder detectar quem são essas pessoas indígenas com culturas tão diferentes. A palavra bárbaro, ela passou a não fazer tanto sentido, né? Claro que a gente, de novo, tem 1000 anos de diferença entre Heródoto e o século XVI. A palavra preferida da época era selvagem. Selvagem, habitantes da selva, mas que também tinha essa característica de pensar aquilo que é primeiro, que é instintivo, que não é complexo, que é uma cultura violenta em algum sentido, né? Então essa ideia dos povos canibais, canibais como, meu Deus do céu, como isso pode existir, que coisa atroz, o que isso significa, enfim, os questionamentos em torno dessa população deslocou a diferença para um imaginário de selvageria, inclusive permitindo intelectualmente, permitindo conceitualmente a processo de escravização desses povos, né? Ou de submissão desses povos à cultura europeia, à religião europeia. Bom, e aí o movimento da história segue, né? E a gente começa a entrar na Idade Moderna e as transformações sócio-históricas, culturais, de conceito, elas vão acelerando muito, né? E isso tem a ver com a própria ideia de modernidade. Mas a Revolução Científica enseja uma outra maneira de enxergar a diferença, que é a ideia de existe uma verdade, essa verdade ela pode ser aferida através da metodologia científica, da experiência, do experimento, da observação, da conceituação. Então, a própria ideia também de diferença, de selvagem, dá uma deslocada para primitivo. Ou seja, aqueles povos que habitavam as selvas como povos violentos, ou povos sem cultura, ou povos com uma cultura menor, passa a ser entendido como primitivo no sentido de que era uma cultura anterior à cultura europeia. A própria antropologia, a história da antropologia está profundamente conectada com a ideia de primitivo, no sentido de que os primeiros antropólogos, chamados também de antropólogos de gabinete, porque eles não faziam trabalho de campo, né, eles tinham um olhar para os povos autóctones, nativos, indígenas, como um pedaço da história de quem os europeus foram no passado. Então, pela técnica científica da época, se acreditava que havia uma espécie de pirâmide evolutiva em que o homem
branco, europeu, estava no ápice da pirâmide, enquanto os outros povos bárbaros, selvagens, primitivos, eles estavam em algum lugar nesse processo evolutivo. Quem vem primeiro? Os selvagens, depois eles se tornam primitivos, depois eles se tornam bárbaros, depois eles se tornam civilizados. Era como se houvesse uma espécie de corrida civilizatória e em termos de catalogação dessas outras sociedades em uma espécie de matriz evolutiva, né? Então, todos os povos do mundo, de alguma maneira, podem ser encaixados nessa matriz evolutiva. Não se entendia a particularidade histórica de cada povo. Não se entendia aquele povo a partir de seus termos, de seus contatos com outras culturas locais, de suas escolhas rituais, de suas escolhas de produção de artefato, de moradia, né? E escolha aqui é aquele termo que a gente tem que pensar com cuidado. Não é escolha em termos modernos, né? A escolha, às vezes, tem aquela característica de se escolher sem nem perceber, uma escolha inconsciente, uma escolha culturalmente informada, né? Então, esses primeiros antropólogos começaram a entender o primitivo como se fosse um laço histórico, como se fosse um laboratório. E aí a gente tem movimentos que mais tarde vão ser chamados de darwinismo cultural, que é entender a civilização como o ápice da sociedade humana, o monoteísmo cristão como uma religião mais elevada, mais sofisticada. Então, outras formas, isso está no positivismo de Auguste Comte também, né? Outras formas de crença eram menos sofisticadas, menos complexas. Então, o animismo para o Comte, por exemplo, seria a mais primitiva, o totemismo mais primitivo, e aí a gente teria o politeísmo até chegar ao monoteísmo. Enfim, começa-se então esse processo de mapeamento da diferença cientificamente, né, ou pseudocientificamente, que tem também as suas capilaridades, seus tentáculos no que a gente chama de racismo científico, que é um processo que sai do âmbito da cultura e começa a chegar nos corpos dos sujeitos colonizados, submetidos pelo esse anjo do progresso, né, que prometia e promete até hoje 1001 coisas, não entrega nada, absolutamente nada, mas começa um processo de medição de crânios para ver quem é mais inteligente, né? Então, é a frenologia, né? Então, na virada do século XIX para o século XX, a gente vê isso muito fortemente marcado na ciência europeia. Isso tem um grande peso no Brasil, né? O Conde de Gobineau, que é um eugenista conhecido, ele tinha proximidade com o Dom Pedro II, então muitas de suas teorias têm rastro aqui na teoria brasileira. Silvio Romero, Nina Rodrigues, que vai pensar uma criminologia muito inspirada em Cesare Lombroso, que vai começar um processo de metrificação desse corpo humano, colocando sementes em crânios, e olha só, tem mais sementes no crânio do sujeito negro do que do sujeito indígena, mas tem mais ainda no branco. Então o indígena é anterior ao negro e o negro é anterior ao branco. Enfim, pseudociência, claramente, né? Muito informado por um racismo científico, colonial, mas que buscava, né, uma tentativa de legitimar a diferença e legitimar, sobretudo, a superioridade cultural que o europeu pensava sobre si mesmo, né, e pensava sobre o outro. Então, a gente tem aqui uma forma de se atentar para a diferença super complexa. Evidentemente que eu estou aqui achatando a história e simplificando, mas que vai deslocando o outro numa perspectiva do bárbaro selvagem para um outro ainda como bárbaro selvagem, mas agora nós estamos legitimados pela ciência. A manutenção dessa outridade, da diferença, como aquilo que precisa se tornar semelhante. Eventualmente, esses sujeitos vão ser civilizados. Nós vamos ajudar com que eles cheguem aqui. Então, vamos catequizá-los, vamos ensinar que eles não podem ser matrilinear, que eles têm que casamento heterossexual, monogâmico, enfim, toda essa história aí que de alguma forma a gente conhece bem porque a gente sofre dos lastros delas nas escolhas e nas perspectivas de mundo que ainda nos ensejam e nos constituem até os dias de hoje. Antes da gente prosseguir aqui nessa tomada histórica que eu estou tentando fazer aqui
a gente só retomar um pouquinho, ou melhor, dar uma ênfase a como que quando a ciência chega nos corpos desses povos escravizados, colonizados, sequestrados, nessa busca científica, mas que ela já existia de alguma maneira, né? Para a submissão desse outro para trabalhos sem remuneração, enfim, para o acúmulo de capital, pensar como que a biologia ela foi captada pela ciência nesse processo, né? Então, mais do que o âmbito cultural, o âmbito do corpo, da biologia, é o que legitimaria ainda mais. Se em algum momento era importante ter um conceito, eram filósofos elusivos que estavam pensando escravos naturais, com movimentos científicos essa escravidão natural devia ser provada, né? E essa prova era feita por testes e metrificações completamente enviesadas e muitas vezes aleatórias para a época. Mas essa perspectiva da biologia como algo que legitima mais do que uma perspectiva cultural, a gente vê até os dias de hoje. Quando a gente está pensando, por exemplo, os comitês de ética, de pesquisa, pesquisa com humanos, pesquisa em humanos, de alguma forma, os padrões da bioética eles acabam imperando frente, né, aos padrões das ciências humanas e sociais. Nós, das ciências humanas e sociais, temos pouca voz para dizer como nós fazemos ciência, quer dizer, os nossos termos do que nós consideramos o que é ético, entendendo que ética é uma categoria histórica, é uma categoria que tem deslocamento, né? Ela não pode ser aferida pelos termos da biologia, né, que está ali injetando coisa nas pessoas, isolando as pessoas, na pesquisa das ciências humanas e sociais. Primeiro que ela não tem tanta projeção, nem tanta verba, né, porque não tem essa ideia de que nós vamos fornecer alguma utilidade das nossas pesquisas para a humanidade em termos de vacina, em termos de medicação, né, nada disso. Mas também assim o fato de que acaba que a gente fica muito submetido a essas regras desse tipo de experiência de pesquisa, desse tipo de experimento de pesquisa, né? E as nossas próprias construções éticas vão sendo marginalizadas, as negociações que nós fazemos nos nossos contextos de pesquisa. Então, quis fazer esse parênteses assim, porque me parece que é mais uma coisa que se mantém até hoje, né, legitimando algumas ciências e deslegitimando outras, ou marginalizando outras. Mais uma vez, a diferença, né? Quem é que pode falar o que tem que fazer, como tem que fazer? E sem contar, né, com o quanto o marcador biológico, o determinismo biológico, segue movimentando as perspectivas sobre gênero, sobre raça, né? A ideia de que a mulher consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, por isso que ela cuida das crianças e lava a louça e bate um bolo e conversa com as amigas, porque ela é fofoqueira, tem multiatenção, enquanto o homem é hiperfocado, por isso que eles são melhores motoristas, são caçadores natos, são líderes natos. Essa ideia que vai sempre voltando para um cérebro. O cérebro, a diferença de, né, matérias de jornais, todo dia sai uma dessa. Diferença do cérebro masculino para o cérebro feminino. Na minha percepção, é a atualização da diferença do cérebro do negro, do indígena e do branco. É uma tentativa de lograr características culturais ou individuais, né, para o universo da biologia para legitimar determinados tipos de comportamento. É claro que um homem vai trair a mulher porque a gente é selvagem, a gente não consegue resistir aos nossos impulsos sexuais. Então, tem sempre, né, formas de colocar, a partir da biologia, né, discurso que vai legitimar um estupro, que vai legitimar uma violência sexual, uma violência física, uma violência doméstica. Então, é muito importante ter cuidado com os usos que esse determinismo biológico está tendo na nossa sociedade atual, porque a gente ainda sofre das capilaridades, né, desse racismo científico, dessas pseudociências e, enfim, dessa zona colonial que mescla ali na modernidade com a palavra progresso, com a palavra ciência, com a palavra futuro, né? E às vezes tentar dar um passo para trás e perceber que certas coisas que são dadas como
natural, como essência humana, na verdade, é mais uma construção social passível de ser transformada, passível de ser renegociada, né? Bom, e seguindo no início do século XX, a gente vai ver na antropologia, que é a ciência que toma para si a tarefa de entender outras culturas, entender a autoridade, os primeiros antropólogos que vão tentar ver a diferença a partir da perspectiva do outro. Tal como Montaigne fez, de alguma forma, né, esse relativismo cultural, ele passou a ser colocado como um constitutivo do olhar da antropologia, que é pegar a diferença e tentar falar, beleza, tá, isso é exótico para mim, mas como entender esse exótico dentro desse contexto a partir dos termos do outro? Será que precisa do contato com um europeu para essa cultura ser transformada? Aí começa a se pensar a particularidade da história daquela cultura que dentro daquele contexto do encontro desses povos com várias gerações de outros povos, né, ou dentro do próprio contexto mesmo, transformações culturais. E a ideia, né, que passa a perseguir a antropologia um momento de aculturação, né, de que as culturas indígenas vão ser completamente apagadas por conta do processo dominador dessa cultura tão maravilhosa e superior que é a cultura ocidental. Mas em alguma medida, né, esse fantasma já estava começando a brotar numa preocupação de preservação desses povos colonizados ou desses povos marginalizados culturalmente dentro dessa força europeia, né, que acabava centralizando muito o que é certo, o que é errado, e o movimento científico mesmo, biológico, que também estava ali contribuindo para essa percepção. Até chegar nos dias de hoje, né, que eu acho que, bom, ao longo do século XX, a gente continua tratando a diferença antropologicamente dessa maneira, através de um certo relativismo social, sem abrir mão também de uma perspectiva crítica, né? O excesso de relativismo ele também é complicado, mas a gente também vai entendendo a diferença dentro de outros aspectos. Se a gente está pensando frente ao Estado, a gente fala sobre minorias, sobre crise de representação, né? O Estado tem que representar todo mundo, tem que abarcar o direito de todos. Quem são aqueles que não estão sendo pensados pelo Estado, que estão sendo marginalizados? Então, quem são essas minorias sociais? E essas minorias sociais, se elas não estão sendo representadas, é aquela diferença que não se quer enxergar. Ou, né, pensar o problema da Cracolândia, eu não quero ver. Se eu não vejo o problema da Cracolândia, ele não existe. Ou se eu vou lidar com ele, eu vou lidar de maneira violenta, eu vou colocar a força policial extensiva, eu não vou tentar entender por que aqueles sujeitos estão na rua, estão usando drogas, enfim. Quais são os mecanismos que a gente está lidando com problemas difíceis da nossa sociedade? E o próprio movimento da antropologia, que inicialmente ela está colocando a diferença para esses outros estrangeiros, vai aproximando a diferença para dentro do próprio contexto. A antropologia urbana, por exemplo, que vai surgir no início do século passado, ela tem uma preocupação de entender, bom, às vezes os vizinhos são diferentes. Os vizinhos têm diferenças incontornáveis. E isso, evidentemente, tem a ver também com o processo de globalização, né? Populações e migrações humanas acontecendo a todo vapor. Então, de fato, às vezes os vizinhos são estrangeiros, mas às vezes dentro da sua própria família existe a diferença, né? E você começa a não concordar com as perspectivas dos seus pais, com os valores dos seus pais. Não, mas essa família, todo mundo é monogâmico, mas eu não acho que a monogamia é para mim, né? Ou vice-versa, né? Ou você vê, você tem uma mãe que é muito saidinha, que é muito moderna, e você fala, não, isso não é para mim não, eu gosto de uma coisa mais assim, conservadora. Enfim, essas pequenas diferenças, esses narcisismos das pequenas diferenças, também produzindo deslocamento. Mas eu acho que talvez... a gente encerrou o episódio, nosso primeiro episódio de vídeo. Se você não assistiu no nosso canal do YouTube, tá aqui no podcast também, né? Tá aqui no Spotify, no Deezer, mas está no nosso canal do YouTube em formato de vídeo. O episódio sobre família, a gente termina falando um pouco sobre esses narcisismos de pequenas diferenças, né? Mas o quanto que a gente está disposto a se abrir para a diferença, né? E aí, lembrando dos alienígenas, que eu abri o episódio falando, né, de alguma maneira a fantasia desses seres alienígenas acaba
sendo pensado como colonizadores, eles também querem guerra, eles também querem dominação. Da gente tentar buscar menos espelhos, mas tentar buscar outros mundos, outras formas de ser, de habitar um mundo que talvez sejam melhores. Talvez essa seja a grande melancolia antropológica, né? Será que existe alguma cultura diferente que vale a pena viver? Né? Será que existe algum traço que eu posso antropofagicamente absorver para mim, né? Incorporar em mim algo que me faça mais feliz e que eu entenda a bruteza da vida a partir de uma certa leveza, né? A partir de, a crueldade, mas também a forma de ressignificar e ressimbolizar e ritualizar no limite, né? Essa bruteza. É isso assim que eu fiquei pensando para esse episódio de hoje. E aí, para terminar, eu queria terminar com um textinho de um antropólogo chamado Rolf Linton, que ele vai falar claro que isso aqui está num contexto marcadamente globalizado, né? Mas quanto que às vezes esse orgulho de ser quem se esse orgulho de não, eu sou 100% eu, ele na verdade é uma fantasia, uma ilusão, porque nós somos constituídos de outros eus e outras culturas, mas é na negociação desses limites que a gente vai se encontrando e vai podendo circular com um pouco mais de liberdade, né? Ele fala o seguinte, abre aspas: o cidadão norte-americano desperta num leito construído segundo o padrão originário do Oriente Próximo, mas modificado na Europa, antes de ser transmitido à América. Ele sai debaixo de cobertas feitas de algodão cuja planta se tornou doméstica na Índia, ou de linho ou de lã de carneiro, ou um outro domesticado no Oriente Próximo, ou de seda cujo emprego foi descoberto na China. Todos esses materiais foram fiados e tecidos por processos inventados no Oriente Próximo. Ao levantar da cama, faz uso dos mocassins, que foram inventados pelos índios das florestas do leste dos Estados Unidos, e entra no quarto de banho, cujos aparelhos são uma mistura de invenções europeias e norte-americanas, umas e outras recentes. Tira o pijama, que é vestiário inventado na Índia, e lava-se com sabão que foi inventado pelos antigos galeuses. Faz a barba, que é um rito masoquístico que parece provir dos sul-americanos ou do Antigo Egito. Voltando ao quarto, o cidadão toma as roupas que estão sobre uma cadeira do tipo europeu, meridional e veste-se. As peças de seu vestuário têm a forma das vestes de peles originais dos nômades das estepes asiáticas. Seus sapatos são feitos de peles curtidas por um processo inventado no Antigo Egito e cortadas segundo um padrão proveniente das civilizações clássicas do Mediterrâneo. A tira de pano de cores vivas que amarra no pescoço é sobrevivência dos chales usados aos ombros pelos croatas no século XVII. Antes de ir tomar o seu breakfast, ele olha a rua através da vidraça feita de vidro inventado no Egito. E se estiver chovendo, calça galochas de borracha descoberta pelos índios da América Central e toma um guarda-chuva inventado no sudoeste da Ásia. Seu chapéu é feito de feltro, material inventado nas estepes asiáticas. De caminho para o breakfast, para comprar um jornal, paga com moedas inventadas na Líbia. No restaurante, toda uma série de elementos tomados de empréstimo espera. O prato é feito de uma espécie de cerâmica inventada na China, a faca é de aço, liga feita pela primeira vez na Índia do Sul, o garfo é inventado na Itália medieval, a colher vem de um original romano. Começa seu breakfast com uma laranja vinda do Mediterrâneo Oriental, melão da Pérsia ou talvez uma fatia de melancia africana. Toma café, planta abissínia, com nata e açúcar. A domesticação do gado bovino e a ideia de aproveitar o seu leite são originárias do Oriente Próximo, ao passo que o açúcar foi feito pela primeira vez na Índia. Depois das frutas e do café vem waffles, os quais são bolinhos fabricados segundo uma técnica escandinava, e pregando uma matéria-prima, o trigo, que se tornou planta doméstica na Ásia Menor. Rega-se com xarope de maple, inventado pelos índios das florestas do leste dos Estados Unidos. Como prato adicional, talvez como um ovo da espécie de ave domesticada na Indochina, ou delgadas fatias de carne de um animal domesticado na Ásia Oriental, salgada e defumada por um processo desenvolvido no norte da Europa. Acabando de comer, nosso amigo
se recosta para fumar, hábito implantado pelos índios americanos e consome uma planta originária do Brasil. Fuma cachimbo, que procede dos índios da Virgínia, ou cigarro, proveniente do México. Se for fumante valente, pode ser que fume mesmo um charuto, transmitido à América do Norte pelas Antilhas, por intermédio da Espanha. Enquanto fuma, lê notícias do dia, impressas em caracteres inventados pelos antigos semitas em material inventado na China e por um processo inventado na Alemanha. Ao inteirar-se das narrativas dos problemas estrangeiros, se for bom cidadão conservador, agradecerá a uma divindade hebraica numa língua indo-europeia o fato de ser 100% americano. E é com essa, gente, que eu vou. Até o próximo episódio. Um beijo.